Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem, independente do momento que você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse jogo que aconteceu na quinta-feira entre Fluminense e Juventude, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo em que o Fluminense ganhou de 1-0. No apagar das luzes. Muitos torcedores, inclusive do Fluminense, já tinham ido embora, não viram o gol do Thiago Silva, mas o time acreditou até o final, não fez uma boa partida. Na verdade, vamos falar aqui, vamos comentar rapidinho sobre isso. Foi dentre essas partidas que o Fluminense teve nessa temporada, né, no ano de 2025. Na minha opinião, essa tá, se não é a primeira, ou está entre a primeira ou a segunda pior partida do Fluminense na temporada. E a gente precisa rever muita coisa, precisa rever os conceitos de jogo. O Fluminense ficou parado, né, na data FIFA aí quase 8, 9 dias. O Zubeldia teve tempo para treinar o elenco, teve tempo para treinar o time todo, teve tempo para colocar as suas metodologias em prática, colocar o seu sistema de jogo em prática e entender que algumas coisas que estão acontecendo no Fluminense, que vinham acontecendo com o Renato Gaúcho, ele teve tempo, algumas coisas ele entendeu, já colocou o Riquelme no banco de reservas, colocou inclusive o jogador entrou durante a partida, mas ainda precisa entender outras coisas. E eu vou citar aqui a questão dele não ter utilizado ontem o Lúcio Acosta durante a partida. O jogador teve um quadro, né? Na verdade, foi falado que ele teve controle de carga, vamos falar assim, para não estourar, não ter uma lesão. E aí a comissão técnica, junto com o Zubeldia, achou por bem colocar o jogador de fora da partida, não utilizou o atleta durante o jogo de ontem, né, no jogo de quinta contra o Juventude. Mas, e aí ele colocou o Lima como a opção no lugar do Lúcio Acosta, e ele entrou num sistema, um 4-3-3, com o Lima fazendo essa função de meia atacante. E a gente entende, a gente sabe que o Lima não é um exímio meia, não tem essas características como o Lúcio Acosta tem, como o Paulo Henrique Ganso tem e como o próprio Liscano tem. Então, o Lima ajudou muito na parte defensiva, mas a gente sabe que ele não tem essa fase dele de ataque, não é como a gente precisa para o tipo de jogo que a gente precisa. Então, durante o segundo tempo, o Zubeldia tirou o Lima, mas e a gente pensava que ele iria colocar o Lescano, mas não colocou o jogador. E até na coletiva do Zubeldia ele comenta que ele não colocou o Lescano pela situação do jogo, ser um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, e ele preferiu colocar um ponta com características mais avançadas e um jogador que tenha mais experiência, vamos falar assim, foi o que ele citou na coletiva de imprensa. Mas assim, é uma questão muito difícil de entender, porque se ele não colocou o Liscano contra o Juventude, eu acho que ele não vai colocar o Liscano nunca mais. Com todo respeito ao Juventude, que para mim está rebaixado. Até comentar aqui também um dado do goleiro Jandrei, do Juventude, que reclamou da arbitragem. A única coisa que a gente tem para falar para o Jandrei é: Jandrei, volta para Caxias do Sul, porque você fez muita cera mesmo, e talvez se você não tivesse feito metade da cera que você fez, o Juventude não teria tomado gol. O Juventude jogou melhor que o Fluminense, teve mais oportunidades, foi um jogo realmente bem aquém das expectativas, tanto para o Fluminense quanto para o Juventude, mas realmente o Juventude jogou melhor. Mas o Fluminense conseguiu, no final, com seu ídolo, com o nosso capitão Thiago Silva, fazer o gol da vitória.
graças inclusive à cera que você, Jandrei, fez. Então, Jandrei, com todo respeito, vai reclamar, vai voltar, volta para Caxias do Sul e trata de tentar melhorar a campanha que você vem fazendo com o Juventude, porque o Juventude, para mim, já é um dos rebaixados do Campeonato Brasileiro, junto com o Sport. Mas voltando aqui para o jogo, é, e aí tiveram as mudanças que o Zubeldia fez e ele não colocou realmente o Lescano no jogo. O atleta realmente não entrou e a gente percebeu que o Fluminense ficou muito aquém das expectativas. O Fluminense ficou dependendo muito de bolas nas pontas para os jogadores que entraram. O Riquelme que entrou no lugar do Serna e depois o Soteldo que o Zubeldia continua insistindo no jogador, que realmente também não vem fazendo, vem fazendo uma temporada muito ruim no Fluminense, uma temporada muito ruim mesmo. Até agora não disse para que veio para o Fluminense. O Fluminense gastou um dinheiro muito grande que ele ainda vai gastar. E é isso aí, a gente já falou e acho que a gente já cansou, os torcedores do Fluminense já cansaram de escutar isso e não aguentam mais. A única coisa que tem que acontecer é o Zubeldia realmente não colocá-lo mais para jogo e tentar outros atletas. Mas no final do jogo o Fluminense conseguiu, como a gente falou aqui, um gol com o Thiago Silva, que no final das contas foi um resultado que para o Fluminense foi um resultado muito bom para as pretensões e para a tabela que o Fluminense aspira no campeonato, né? Vamos ter agora um jogo contra o Vasco da Gama na segunda-feira, que é o nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil. E seria muito ruim a gente jogar contra o Vasco vindo de um resultado adverso, um empate ou até uma derrota que poderia ter acontecido contra o Juventude, tá? Até porque o Vasco ganhou o seu jogo, ganhou de 2-0 do Fortaleza fora de casa, com um jogador a menos. Fez um jogo, o Vasco está melhorando o seu estilo de jogo. O Fernando Diniz vem colocando o Vasco para jogar um pouco melhor. E seria muito ruim para o Fluminense, para as pretensões do Fluminense, jogar com o Vasco vindo de um resultado adverso. Conseguimos a vitória, foi um jogo pavoroso, um jogo muito ruim do Fluminense. Conseguimos no final do jogo ter o gol do Thiago Silva e agora vamos para esse jogo contra o Vasco tendo que mudar de postura. Agora é a postura do Fluminense que precisa ser mudada. O Zubeldia precisa mostrar para os jogadores que a vitória foi importante por um lado, mas em relação à parte tática, o campo mostrou ontem que foi muito ruim o jogo. Tentar mudar isso aí contra o Vasco para que a gente consiga a vitória. Contra o Vasco, sim. Contra o Vasco clássico, qualquer tipo de vitória é importante. Tá? Se jogarmos da forma que jogamos contra o Juventude e o Vasco jogar da forma que jogou contra o Fortaleza, o Fluminense não ganha do Vasco, então precisamos melhorar. Mas se essa vitória vier também da forma que veio contra o Juventude, também será muito bem-vinda para o Fluminense, porque clássico não se joga só, não só se joga, se vence. O Thiago Silva fez na quinta-feira o seu 18º gol no Fluminense em 202 partidas. O clube que ele mais fez gols na sua campanha como atleta, como jogador de futebol. Tá? O Thiago Silva tinha 17 gols no Fluminense e 17 gols no PSG. Tinha feito, na verdade, 315 partidas pelo PSG e 17 gols, e atingiu ontem 202 partidas pelo Fluminense e fez 18 gols. Então isso é um dado, um número muito importante para a gente poder citar aqui. E o Thiago Silva atingiu então no Fluminense a maior quantidade de gols que ele tem como jogador na carreira. O jogo contra o Vasco é muito importante para as pretensões do Fluminense. Precisamos vencer, aí sim vencer da forma que vier a vitória, mas precisamos rever os conceitos do jogo contra o Juventude. Foi um jogo muito ruim e precisamos melhorar sim para a gente poder atingir um melhor nível no futebol na temporada e chegarmos bem até mesmo para a semifinal e tentar classificar para a Copa Libertadores do ano que vem. Tá bom, galera? Tamo junto. Grande abraço, saudações tricolor, valeu!